Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Pentester aqui do canal Douglas SKS. Já peço que você, meu querido espectador, já deixa aquele like, aquele joinha que fortalece cada dia mais a gente e compartilha esse vídeo com seus colegas da escola, com o pessoal aí que você conhece e que talvez até goste dessa área, pessoal, viu? Então, vamos junto aí mergulhar nessa área aí do conhecimento do Pentester, do hacker, né? Trazendo para vocês uma das melhores aulas aí no meu ponto de vista, né? Do nosso curso, né? Vamos começar a conhecer as ferramentas do Kali Linux, né? Na aula passada, se vocês lembram, né? A gente trabalhou um pouco aí com o protocolo, né? A gente fez umas requisições web, na verdade, né? E a gente entendeu como funcionam essas requisições, né? Do MetroPost, do MetroGet. E a gente trouxe aqui, né, para vocês, né? A gente vai dar mais uma melhorada nessa explicação, porque é uma coisa muito interessante, é uma coisa que um pentester, um hacker ético deve conhecer, né? As requisições web, os status códigos, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente vai trabalhar um pouco com uma ferramenta específica aqui. Então, nessa aula a gente vai estudar só sobre ela, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Na próxima aula a gente já vai conhecer outra ferramenta, né, diferente. E assim, pessoal, a gente vai conhecendo várias ferramentas, né? E quando a gente for realizar o pentester em si a gente já vai ter familiarizado, já vai estar acostumado com as ferramentas, a gente já vai até saber, né? Vocês já vão até saber quais vão ser as ferramentas que a gente vai usar na hora do pentester, ok? Então, vamos conhecer esse mundo de ferramentas aqui do nosso Kali Linux, né? Passo a passo, explicando bem certinho para vocês. E para a aula de hoje a gente reservou uma ferramenta muito interessante, né? Vamos abrir o nosso terminal aqui. E a ferramenta que eu quero mostrar para vocês, né, é o curl, né, ou CURL, né, o CURL, o curl, né, como a maioria fala aí, né, se você preferir, você pode mencionar outro nome, né. O curl, né, é uma abreviação, né, de cliente URL, né, onde ele é uma pequena ferramenta aqui do nosso Kali Linux, né, existe também a versão para o Windows dela, onde você tem a possibilidade aí, né, de você estar fazendo algumas requisições web, né. Então é uma opção muito interessante, né? E eu quero trazer um pouco sobre ele, né? Ele suporta diversos tipos de protocolos e a gente vai dar uma olhadinha nessa ferramenta hoje. Vamos escrever aqui, né? CURL, né? Então, curl, né? E vamos escrever aqui, né? Para a gente usar essa ferramenta, né? Basta a gente escrever o link, né? O URL que a gente quer fazer essa requisição, né? Essa aqui é a forma mais prática, né? De você fazer essa requisição. Mas antes disso, a gente vamos ver a versão, né? Então, traço, versão, para a gente ver a versão aí do nosso curl, né? Do seu URL que nós temos aqui no nosso Kali Linux. Bom, estamos aqui na versão do curl, a versão 7, né? A versão 7, né? Do seu URL. Do cliente URL, né? Significa cliente URL, lembrando, ok? E aqui me dá uma versão, né? Deu a versão 7, né? Que no caso é a versão que eu estou utilizando, né? No caso está mostrando aqui que é para Linux e tal, né? E me dá uma olha que interessante, ele me mostra aqui, né, pessoal, os protocolos, né, que ele suporta aí. Então, se você for dar uma analisada aqui na frente, né, os protocolos, né, que ele funciona, são vários, né, protocolos aí que ele suporta, né, olha só que interessante, protocolo FTP, né, que trata aí, né, na porta 21, ok, que trata aí na transferência de arquivos aí, né, tanto remoto como externo, né. Então o FTP ele tá numa dessas funções que a gente pode estar acessando, né, com o curl, né. FTPS, né, que tem um túnel de conexão SSH, mas também trata aí com um protocolo aí de transferência, né. Como o FTP não muda muita coisa, as mesmas coisas ali do FTP, ok? Bom, temos HTTP, olha só, que são relacionados aí, né, a sites que não tem aquele símbolo de segurança, né, esse cadeadinho aqui, né. E temos o HTTPS, né? HTTP na porta 80, HTTPS na porta 443, 8080, né? Varia aí as portas padrões aí, né? E esse negócio de porta, né? Essas coisas assim, FTP, se isso tá muito difícil para vocês, você vai entender. Eu peço que você pesquise aí só um pouquinho de pelo menos da base, né? Das camadas ali, das pilhas, né? Do modelo OSI ali, de um pouquinho de rede, né? Para você entender isso, pelo menos o básico disso aqui, isso aqui é só o básico, ok? Então, ele suporta, né, estamos aqui com o SMTP, né, Telnet, né, e entre outros, né, até IPv6, né, a versão mais atualizada do IP, nós utilizamos geralmente o IPv4, mas existem algumas empresas que usam, né, IPv6 aí. E ele suporta uma extensa aí, condições para a gente estar utilizando aqui com o nosso curl, né, o CL cliente URL, né. Bom, a gente falou na aula passada, né, sobre as questões do tipo GET e do tipo POSTER, né? Quando a gente faz uma requisição do tipo GET, por exemplo, eu vim aqui, vou pesquisar aqui a SKS e olha só, ele me traz aqui no Google uma pesquisa, né, relacionada à palavra que eu informei aqui por navegador aqui, né,
por pesquisador do Google aqui, né, por shell do Google, né. Olha só que interessante, eu tenho então um link, né, onde eu fiz a minha pesquisa, que se chama SKS, e aqui eu tenho a minha pesquisa. Olha só que interessante, isso daqui, pessoal, é um GET, tá vendo? Esses dados aqui que a gente obteve aqui, eu vou copiar e vou apagar, vou entrar aqui no Google novamente. Olha só que interessante, eu voltei para o início, mas se eu colocar aqui um barra de diferença e colar novamente, né, o meu GET aqui no site, der um enter, olha só que interessante, ele me retorna a minha pesquisa, né? Eu poderia enviar esse código da minha pesquisa, né, que é esse daqui, sem o www.google para alguma pessoa, né? E seria uma forma de trocar mensagens aí, né? Talvez de uma forma mais privilegiada dessa forma, né? Mas ela colocaria ali na frente do site do Google e ia aparecer a sua pesquisa ali, né? Então, isso aqui é uma requisição do tipo GET, né? Ele trouxe pra gente um dado, ele trouxe pra gente uma informação específica, né? Então, quando ele me trata aqui, né, tudo ok, né? Quer dizer que é um código status código 200, né? Vamos voltar para o início aqui para a gente entender um pouco mais. Vamos clicar aqui no botão direito do mouse e vir aqui em inspecionar elemento, né? Inspection elemento. Vai abrir aqui para nós as ferramentas administrativas de rede. Vamos aqui na aba Network. Aqui na aba Network, basta a gente vir aqui no navegador e atualizar a página, dar um Ctrl mais R, né? E que automaticamente eu vou atualizar. Aqui vai aparecer vários dados, imagens, né, arquivos que precisam ser baixados para o site, né, o servidor do Google funcionar perfeitamente aqui para mim. A maioria de vocês já deve saber, né, a página do Google é totalmente escrita em uma linguagem de programação, HTML, JavaScript, né, PHP, CSS, né. Então, tudo uma página, né, nada mais é do que simplesmente deixa eu descer aqui, simplesmente um monte de código, né? Se eu vim aqui, ó, página, ver código fonte, né? Ver página source, ele vai mostrar aqui o código fonte dessa página, então, do que um monte da forma aqui, ó, dessa toda bonitinha. O que acontece que quando nós faz essa aquisição do tipo GET, do tipo GET, ó, método aqui, ó, GET, né? Ele traz apenas os códigos para nós, né? O navegador ele trata, né, de deixar nesse código interpretar e compilar para nós esse slogan aqui, tudo bem bonitinho dessa forma para a gente, ok? Bom, se a gente for analisar as ferramentas de rede administrativa, a gente fez aqui uma requisição do tipo GET, né? Um método do tipo GET, olha só que interessante. Então ele me mostra, né, o URL onde eu me encontro, né? Se eu por acaso apagasse essa parte da frente e desse um Enter, ia começar a carregar aqui para mim, olha só que interessante, ia me mostrar aqui, não, olha, o URL que eu estou aqui nesse exato momento, né? Então eu fiz uma requisição, isso aqui é uma requisição, eu pedi, procurei, né, o URL, eu poderia estar entrando apenas com IP, né? Isso ia me funcionar corretamente. Vou dar um Ctrl C aqui e vou tentar me conectar apenas com IP, né? Olha só que interessante, eu me conectei apenas com IP, ele me respondeu corretamente, ó, e me mostrou um cadeadinho que não foi seguro porque eu utilizei o IP e me redirecionou para um HTTPS, né, uma conexão segura, né, mas eu recebi aí, ó, um GET, né, então fiz uma requisição onde no HTTP e o IP do Google e me retornou o site, né, então eu poderia, né, estar navegando também com os IPs, né, dos sites que a gente está utilizando. Então isso é uma requisição do tipo GET, né? Quando a gente faz uma requisição, ele me retorna um GET, né? Então esse aqui ele me trouxe uma informação. Quando vem um stat códigos, olha só que interessante, 200, né? É quando a página me retorna, não, tá tudo ok, Douglas, é isso aí, a página não deu nenhum problema, carregou bem direitinho, sua conexão da internet está boa. Então, tá aqui a página bem certinho, que é a página do Google, né? Ele mostra bem certinho aqui pra gente, pode fazer sua pesquisa. Quando me torna, né, um 404, né, 404, né, um for builder, né, alguma coisa assim, por exemplo, eu vim aqui, ó, vamos fazer esse erro aqui, vamos fazer esse stat code. Por exemplo, eu quero procurar aqui uma pasta chamada kkk, né? Eu sei que essa parte não existe, esse diretório, né, esse canto específico no Google não existe, né? Eu vou dar um enter e olha só o que aconteceu, né? Ele me fez, né, uma requisição do tipo GET, quer dizer, eu procurei um diretório específico no site do Google, né? E aqui ele me deu o not folder, né? Quer dizer, essa página aqui não foi encontrada, né? Infelizmente a gente não conseguiria. Olha só, ele me mostra aqui também, aqui em cima, o erro, o stat código do erro, né? Então quando me retorna 200, quer dizer, ó, Douglas, está tudo ok, né? Tudo certo, vamos navegar, existe. Então, a gente sabe que quando retorna 200, se eu entrar corretamente, né? Me retornam 200, né? Normal, tudo ok.
E se eu achar, por exemplo, um diretório que realmente, né, existe aqui dentro do Google, né, um diretório secreto aí, né, poderia, acontece muito, né, a gente faz muito isso no Pentester, né, utilizando aqui só de exemplo, a gente faz isso muito no Pentester, né, fazer essa parte de requisições, né, a gente procura diretórios, né, às vezes a gente encontra um diretório escondido, alguma coisa específica. Por exemplo, eu achasse aqui a página de login.php, né? Existir, será se existisse? Olha só, 404, não existe. Ou às vezes até existe, mas me retorna 404 porque eu não tenho permissões, né? Para fazer esse tipo de requisição, né? Então, o meu método GET, ele não foi comprovado aí pelo servidor, né? Mas, se eu procurasse aqui por outra, por exemplo, existe um procedimento chamado robots, né? Robots.txt. Vamos dar um enter? Olha só, ele me retornou um 304 e automaticamente, né, a favorecência do ícone, né, deu tudo certo. Ele me trouxe um 304, né? Mas ele me trouxe aqui, ó, bem certinho também, ó, deu certo. Então fosse como 200 aqui para mim, né? Olha só que interessante. Esse daqui, esse robots, né? Robots são geralmente quando um servidor, né, quer esconder alguma parte específica que ele não quer que ninguém mexa. O que acontece? Ele automaticamente coloca essas requisições, né, num robot, né, para que o pesquisador, por exemplo, Yahoo, né, até o próprio Google não consiga achar sobre esses diretórios, né? Mas isso acaba, eles querem esconder esse tipo de coisa, mas isso acaba dando uma dica aí para as pessoas mal intencionadas, né? Então fica tudo bem bonitinho elaborado. Como isso aqui é só um teste, a gente só está explicando. Olha só que interessante. Então isso daqui é como fosse, né, diretório. Aqui não tem nada importante, né? Você pode, entendeu? Aqui não tem nada interessante. Mas eu vou colar aqui, né, para mim ver se ele vai me trazer, né, essa parte específica. E olha só, esse diretório é sobre alguma coisa. Então isso daqui, né, existe vários diretórios, né, colocando assim, tem várias outras questões que a gente pode estar encontrando outras páginas, né. E o método que ele me trouxe aqui, né, tudo certo, né, e tal, é um get aí do tipo 200, né. Olha só, ele carregou, né, bem certinho, né, aqui a página, ó, e me trouxe aí um 200, né. Não, está tudo ok, estou trazendo aqui bonitinho para vocês, né. Bom, a gente viu então que isso é uma requisição, né? Quando a gente pede alguma coisa aqui na frente do URL, né? A gente está pedindo alguma coisa, né? Qualquer coisa que a gente pede e recebe um dado, isso é uma requisição. E quando a gente fala de poster, Douglas, quando a gente fala do Metro Post, né? Por exemplo, né? Tem um site aqui, né? Jogos login, né? Jogos Pro, aqui ó, clique jogos, né? Deixa eu acho que é esse aqui. Se não for esse aqui, login jogos Pro. Deve ser um desses daqui para me mostrar para vocês. Não sei o que é. Eu trouxe um código aqui. O código que está em torno aqui, uma área de cadastro, né? Isso daqui, ó, é um input, né? É uma caixa de texto onde a gente insere algum tipo de dado, né? E esse de texto onde a gente insere algum tipo de dado, né? E esse o servidor, ele me responde da forma como eu respondo esse dado. Por exemplo, se eu colocar aqui uma senha qualquer, né? E vou vir aqui em inspecionar elemento novamente, abrir as ferramentas aqui de rede administrativas, né? Vou aqui na aba Network e olha só que interessante, né? Presta atenção, a gente vai fazer aqui uma requisição do tipo post. Então inseri o usuário, eu inseri a senha e vou dar um login. Vamos esperar carregar o procedimento e olha só que interessante o que é que está acontecendo, né? Ele fez uma requisição aí do tipo poster, né? Então eu fiz uma requisição, está aqui a página onde eu estou, né? Aqui a página 2, né? Ó. Login share 2, né? E fiz uma requisição aí do tipo poster, né? Isso daqui é uma requisição tipo poster. Quando a gente insere algum tipo de dado, né? Em um input, né? Em uma caixa de texto, quando a gente faz um cadastro, por exemplo, lá no Facebook, a gente vai fazer o cadastro e preenche os dados também, né? Quando a gente vai fazer um cadastro em algum tipo de site, né? A gente tem que preencher várias caixinhas dessa, né? Então isso ali é um poster, né? Quando você insere um dado, quando você vai fazer um post no Facebook, isso dali é um método do tipo poster, né? Então tudo que se trata a isso aqui, né? Caixa de texto, essas coisas são do tipo poster, né? Bom, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui os parâmetros, né? Aqui nos parâmetros eu tenho o username, né? Que é o usuário, né? E o password, né? Onde eu me coloquei aqui o password e a senha. A gente vai trabalhar mais com isso quando a gente for criar um brute force, né? Para desenvolver, né? O nosso própria ferramenta de brute force para esse tipo de conteúdo, né? E vai ser muito mais específico aí para nós, né? Então, olha só que interessante. A gente vai então fazer alguns tipos de requisições aqui utilizando aqui o terminal, aqui utilizando a ferramenta CURL, né? A query, né?
E como é que a gente faz isso, Douglas? Olha só que interessante, eu vou limpar aqui a tela para a gente estar explicando para vocês, né? E vamos escrever curly rl menos, né? E eu vou colocar I maiúsculo, né? Então eu estou escrevendo com a ferramenta, né? O comando, né? Curly rl, né? E estou aqui especificando a opção, né? E agora eu vou especificar, né? O site que eu vou querer fazer um tipo de requisição, né? google.com, né? Então, dessa forma, é a melhor forma de a gente estar podendo fazer uma requisição aí, né? A gente poderia fazer uma requisição, né, do tipo limpo, né? A forma mais prática de fazer uma requisição aqui é simplesmente, né, dar o nome da ferramenta, né? Ou no caso, comando curly, né? E aqui especificar o URL. Se a gente dá um enter aqui, olha só que interessante o que acontece, né? Ele me traz aqui rapidamente, né, o código HTML da página do Google. Então, ó, todo aquele código lá, né, o código fonte, ele traz aqui pra gente, né? Então eu trouxe o código fonte, né, apenas utilizando o terminal aqui, né? Então essa é um tipo de requisição simples, né? Mas isso daqui não tem muita utilidade para mim, né? Um monte de caracteres, letras, isso e aquilo, que para mim não faz nenhum sentido, né? Então o curly tem alguns nomes, né, que a gente procurar determinadas coisas, né, no meio do código. A gente encontra até informações específicas, né, que acaba sendo muito interessante, né? Olha só que interessante. Eu vou limpar a tela novamente e agora eu vou fazer, né, a opção "-i" maiúsculo, né, e para fazer esse tipo de requisição. E vou utilizar o site que eu acabei de utilizar apenas de teste. Dê um enter, olha só que interessante o que está acontecendo aqui, pessoal. Ele me trouxe, né, a versão do HTTP, né, utilizado aí no cabeçalho, ok? E ele me trouxe um status código 200, né? Você lembra que eu falei que o 200 é quando está o quê? Tudo ok. Então quer dizer, bom, eu fiz uma requisição, mandei buscar as informações, né? E ele me trouxe as informações do cabeçalho, né? Me trouxe até o nome do servidor aqui, olha só. Então, ele fez esse tipo de requisições, ele me trouxe os cookies, né? Isso aqui em determinadas páginas por aí, quando a gente realiza um pentester, né? Acaba ajudando muito a gente aí, porque a gente acaba burlando alguns Cloudflare, né? Alguns firewall ali no meio do servidor, utilizando os cookies aí, né? Então é uma coisa aí que a gente quer trabalhar mais pra frente, não agora. Mas olha só que interessante, ele me trouxe um status código 200, então essa página aqui existe realmente. Mas e se eu quisesse por acaso, né, escrever aqui um barra e procurar, por exemplo, a pasta admin aqui dentro do site aqui, né? Poderia existir, né? Poderia vir um 200, né? Vamos dar um enter. Olha, vem um 404, um not folder. Então, quando vem um 404, né, um status código 404, quer dizer o quê? Quer dizer que essa página ou ela existe, mas não pode ser acessada, né? Não temos permissões necessárias para acessar esse tipo de conteúdo, ou ela não existe, né? Então, sempre quando vir, né, essa opção 404, ela não me serve, né? Então, quando vem um 200, eu sei que está tudo ok, né? Então, por exemplo, eu vindo aqui, eu sei que tem lá o robots, né? Robots, né? .txt, eu sei que tem lá, né, no site do Google, ele me torna um 200. Então, sempre que tiver um diretório existente, né, ele vai me retornar o status código 200, né? Eu poderia criar um brute force, né, que eu via testando vários diretórios e ele ia me retornar o status código, né? Se visse 200, eu sei que existia. Se visse 404, eu sabia que aquele não existia. Então, eu ia testar vários diretórios em apenas de poucos segundos, né? Ia fazer aí essa verificação do status código. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, pelo menos uma simples detalhada. A gente vai escrever aqui um pequeno script utilizando apenas os comandos aí, né, dessa ferramenta. Então vai ser bem simples, viu? Não se preocupe, vai ser muito simples e eu quero trazer para vocês entenderem da melhor forma possível, ok? Bom, continuando, né, a gente sabe que quando eu vim 200, a gente sabe que aquele diretório existe, né, e quando vem 404, a gente sabe que infelizmente esse diretório não foi encontrado, né, ou não pode ser acessado por parte de permissões, né. Então, a gente precisa só que venha diretórios para nós, né, que seja do tipo 200. Bom, outra maneira de a gente utilizar, né, o curly é utilizando -- head, né, que no caso a gente está pedindo apenas o head da página, né, e vou determinar o site aqui, né, novamente, e vou dar um enter, né? Olha só que interessante, ele me torna a mesma coisa, né? E quando a gente usa a opção informação, né, do tipo I, né, a opção do tipo I, a opção do tipo header traz também o status código aí pra gente, né? Bom, olha só que interessante, a gente poderia estar especificando, né, determinado o que eu quero aqui, não, algumas coisas para mim, né, acaba não tendo valor, né. Por exemplo, eu quero só que venha dessa determinada página, que venha para mim só a informação onde contém servidor, né. Então ele me retornar só o servidor daquele determinado alvo, né. Então ele me retornar só qual era o servidor, né, ali.
eu quero que ele me retorne apenas o stat código, né? O resto que sobrar ali, para mim não serve para nada. Eu só quero saber se esse diretório existe ou não, utilizando o status code, né? Ou é 200 ou é 404, perdão. Então, eu quero só saber se esse diretório específico existe ou se esse diretório não existe. Então eu só quero essa informação, essa primeira. O resto para mim eu quero que descarte. Como é que eu faria isso, Douglas? Utilizando aqui a ferramenta curl. Existe sim essa opção. Olha só, curl, né? Vamos escrever menos aqui, né? S, né? Não, primeiramente vamos escrever menos W, né? E aqui a gente vai colocar aqui. Vamos colocar o head para ver se vai dar certo colocando o head aqui específico. E agora vamos colocar menos W. Menos W não, vamos colocar logo aqui. Eu queria estar utilizando o grep, mas eu vou pular essa parte. Eu vou colocar logo para vocês estarem entendendo, né? Senão ela fica muito extensa. Eu vou colocar aqui já logo a solução específica para você. Olha só que interessante, se a gente colocar menos O, isso daqui vai servir para a gente limpar boa parte do código que vem na primeira instância, né? Então quando a gente determina aqui do tipo "-o", né? "-o" minúsculo, a gente está informando que a gente quer salvar essas informações em um arquivo, né? Então tudo que essas informações seja salvo dentro do arquivo, né? Então eu quero que salve no arquivo, mas eu não quero manter um arquivo, eu quero jogar direto na lixeira. Então eu escrevo /dev, né? /num, né? E assim ele vai jogar já essas informações desses lixos, já que não presta, direto para dentro da lixeira. Depois disso, eu quero que ele me traga, né, um resultado, né, uma requisição do tipo silenciosa, né? Eu não quero que ele traga muita informação que seja no silêncio, ele não me mostre quase nada. Eu só quero que ele me mostre aquilo que eu quero que ele me mostre, né? Então eu vou utilizar a opção "-s", né, de silencioso aí, né? Depois disso, eu vou colocar "-w" e agora eu vou dar um espaço novamente e aqui eu vou fazer a seguinte requisição, né? A gente vai colocar aqui o aspas, né? A gente vai colocar aspas, vamos colocar aqui o porcentagem. Agora vamos abrir essa chavezinha aqui que vocês estão vendo, ok? E vamos escrever http underline code, né? O que está acontecendo aqui? Eu vou fechar a chavinha aqui e vou fechar aspas. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou determinando uma variável para ele, né? E nessa variável eu quero que me contém só o code, né? O http code, né? Que é isso daqui da página específica que eu estou, do head específico aqui, né? Das informações específicas. Então não quero mais nada, eu só quero essa informação para mim, né? Agora o que vai acontecer? Eu vou determinar aqui o site, né, que eu quero fazer esse tipo de requisição. Vou dar um enter para ver o que vai acontecer. Olha só que interessante, né? Ele me retornou aqui o stat código 200, né? Aí, então foi uma opção bem sucedida, né? Existe outra maneira de fazer isso, né? Se a gente escrever curl "-s", né, "-w", e a gente vai escrever aqui www.google.com, né, determinar o alvo específico. Agora a gente vai colocar um barra, né, reto assim, né, do tipo post, né, esse barra reto. Então vamos escrever um grep aqui, né, vamos abrir aspas e aqui eu vou colocar a seguinte informação: o que eu quero, né, que apareça para mim. Eu quero que você faça exatamente dessa forma, né, como http, né, barra invertida 1.1, né, e vou aí fechando aspas, né. Então eu determinei aqui, né, para ele que o que eu quero só essa informação que vier para mim, né, que é essa informação aqui. Então ele vai me trazer essa informação, versão do HTTP, e vai me retornar o stat código, né. Vamos dar um enter para ver se está tudo certo. Ele me disse, né, que eu fiz uma opção errada aqui, né. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, sim, correto. Não, tá certo. Peraí, pessoal. Eu fiz aqui uma requisição, mas eu esqueci que é "-hard", né. Opa. Acho que é aqui, vamos dar um enter. Olha só que interessante. Então eu procurei dentro do head, né, apenas essas informações aqui, né. Então isso foi, olha só, isso foi muito interessante, né, acabou me ajudando muito, olha só. Então ele me trouxe só a versão do HTTP e me trouxe o stat código, né, da página aí. Então essas duas formas, né, específicas que a gente pode estar utilizando, né, e vocês veem que dessa forma eu consegui apenas o stat código, né, quer dizer o código, que é o código 200, quando está tudo ok, né. Então, por exemplo, se eu pesquisasse aqui outro diretório, por exemplo, sei lá, é o 404, né, será que existia, por exemplo, login.php, né, login ads, sei lá, .css, né, 404, né, e eu sei que o robots, né, ele existe aqui, né, robots, né, vamos escrever robots, né, para ver, robots, né, robots.txt,
Ó, ok, robots.txt, ok, né? Existe aí realmente, né? Então essa é uma forma de a gente estar utilizando aí, né? Vocês viram como é simples aí, né? Então, eu poderia estar escrevendo um script aqui, né, que me facilitava para mim não precisar escrever, né, esse tanto de comando aqui, né. Eu poderia utilizar um script com essa base de comandos para quando eu fosse executar, né, um determinado alvo, né, um determinado diretório para ver se o estado de código é 200 ou 443, existe ou não existe, um scriptzinho. Assim eu não ia precisar escrever "-rl", "-s", "hard", né. E Douglas, como é que eu faço esse tipo de coisa? Nossa, Douglas, eu não sei. Olha só que interessante como é fácil. Vamos escrever aqui um pequeno script que faz esse tipo de requisição. Vamos abrir aqui o Nano e vamos criar aqui, né, um script, né, que vai se chamar, a gente vai desenvolver aqui, né, que vai se chamar Brute, né, não, só Brute Force ou sei lá, requisição, requer. Vai se chamar hacker, não é mesmo? Hacker. Ou requisição, não, eu tô sem ideia, pessoal. Hacker, vai se chamar hacker. .py, né, que é Python, né? A gente vai desenvolver em Python aqui. Olha só que interessante. Bom, primeiramente a gente tem que importar uma biblioteca. Eu vou escrever import OS, né, que é a biblioteca onde a gente pode inserir comandos do terminal, né? Então eu vou importar aqui uma biblioteca. E agora, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo, né, a pessoa inserir o URL, né? Então eu tenho que pegar esses dados, pegar essas informações. Para isso, eu vou armazenar essas informações que o usuário digitar dentro de uma variável, né? Então eu vou criar uma variável chamada URL, né, onde vai conter o URL que a pessoa. Então eu vou guardar o URL que a pessoa digitar dentro dessa variável. Se isso está muito complicado, está muito difícil, nossa, agora eu não entendi nada de variável, você vai entender melhor quando a gente trabalhar com o nosso curso aí de Python aí para vocês, ok? Bom, depois disso, a gente traz aí para vocês, né, a gente cria aqui uma variável, né, na frente, perdão, né, do tipo string, né, como vai ser letra, né, não vai ser número, né, se fosse números a gente utilizava do tipo inteiro aí, né, do tipo numérico, né, como a gente vai utilizar como string letras e né, palavras ali, a gente vai utilizar uma variável str, né, string. Vamos aqui fechar aqui, né, as chaves aqui e vamos escrever aqui dentro um input, né, que é onde a pessoa vai escrever os dados. Vou abrir aspas e vou colocar aqui digite o URL, né, vou colocar 2 pontos, espaço, vou colocar isso aqui para ficar mais bonitinho, né. E agora eu vou fechar aspas aqui, né, e vou fechar as chaves. Pronto, dessa forma eu estou conseguindo inserir dados aí, né? E esses dados, esse URL que vai ser digitado, vai ser guardado dentro da minha variável, ok? Dá para entender normalmente aqui, né? Não está muito difícil, né? Agora o que vai acontecer? Eu vou escrever aqui um whiles, né? E quero fazer aqui um loop infinito, né? Opa, whiles, né? E vou fazer um loop infinito, né? Então true, né? E vou fazer um loop infinito, né? E agora o que vai acontecer? Eu vou apertar um tab, né? Que eu tenho que estar dentro aqui, né? Dessa casa aqui, né? Do whiles, para mim poder fazer os códigos. Agora o que vai acontecer? Eu tenho que fazer aqui, né? Uma limpeza, né? Aqui em cima, eu ia me esquecendo. Então, como eu estou com import ali, né? Import OS, né? Essa biblioteca import OS, né? Para mim escrever algum tipo de comando, né? Do terminal, no meu script, utilizando o meu script aqui, eu posso escrever aqui os.system, né? E vou escrever aqui, né? O código, né? No caso clear, porque eu quero limpar a tela, né? Daqui para cima eu quero limpar a tela, né? Quando executar o código, né? Essa parte que limpa a tela para mim. Agora sim, eu vou estar escrevendo meu código, né? Para isso eu vou estar fazendo aqui uma requisição, deixa eu ver, para ficar da melhor forma possível para vocês entenderem, né? Da melhor maneira, mais fácil. Bom, a gente tem um URL, né? Agora a gente vai fazer aqui um os.system, né? System. E vamos aqui agora escrever os códigos, né? No caso, curly, né? Ou curl menos s, né? Menos hard, né? E aqui a gente vai colocar, né, o site específico, né? O site não, o site, né? O site. Então a gente vai colocar aqui, né, que é o site, a gente vai ter a nossa variável URL. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir e fechar chaves dessa forma, que é aqui dentro onde vai ficar o site, quer dizer, aqui dentro onde vai ficar a nossa variável. E agora a gente vai escrever aquele barrinha lá, né? E aqui a gente vai escrever, né, gramp, né? E a gente não pode, né, fechar aqui, né? Olha só que não dá, né, para fazer essa requisição aqui para me fechar, né? Se eu fechar, ele não reconhece. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, né, uma requisição para ver se ele vai conseguir, né, interpretar aqui dessa forma apenas, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, né? Deixa eu ver. Eu vou estar dando aqui fechar aqui aspas, né? Vou dar um ponto format, né? Porque eu quero inserir alguma coisa aqui naquelas caixinhas, né? Então
.format, né? E vou estar, né, colocando, né, aqui em dentro de uma tupla, né, quais são, né, as coisas que eu vou preenchendo da minha caixinha. Então, nessa caixinha aqui, né, eu vou colocar a variável URL, e nessa caixinha aqui eu vou colocar uma outra variável, né, aí. Então eu vou criar uma outra variável aqui, né, essa variável vai se chamar A, né, A é igual o que a gente precisa, né, que no caso é o HTTP, né, barra 1.1, né, então é só isso aqui que a gente precisa, né. Então vou vir aqui embaixo, né, então escrevi, então armazenei esse dado aqui dentro de uma variável. Agora eu vou vir aqui, né, e vou escrever o nome da minha variável, né, minha variável é a variável A, né, A minúsculo, né, respeitando as regras aí. Bom, depois disso tá tudo certo, né, eu creio que por enquanto é só isso mesmo, a gente não tem que fazer muita modificação nessa parte, né. Então a gente tá aqui dentro, a gente tem que escrever tudo isso aqui dentro de um loop infinito, né, whiles, né, true. Agora sim tá dentro de um loop, né, e a gente vai colocar isso aqui também dentro do loop. Isso aqui não tá dentro do loop, tudo isso aqui tem dentro do loop. Isso aqui tem que estar para fora, né? Isso aqui não é para estar aqui. Isso aqui é para estar para fora do meu loop, né? os.system. E vou fechar aqui, né? E clear, né? Para limpar o meu terminal, né? Pronto, né? Então é isso aqui, né? Bom, vamos testar, né? Depois a gente vê aqui para se tiver alguma modificação. Então Python, né? 3, a gente está utilizando o Python 3 aqui de exemplo, ok? E vamos escrever aqui, né, hacker.py, né, .py. Então vamos dar um enter. Ele me disse aqui que a requisição, né, os.system clear na linha 3 não está batendo aí. Vamos ver então lá o que está acontecendo, né, no hacker.py. O que está acontecendo aqui? os.system, né? Ele não está aceitando aqui. Eu vou apagar aqui o minha aquisição, vou salvar aqui, dar um S, executar novamente aqui, e ele está me dizendo aqui até que o while, né, tá errado aqui, por causa da requisição do meu HTTP. Não, vou dar uma olhadinha aqui para me ver bem certinho, né, tá acontecendo algum problema aqui, eu tenho que saber qual é esse problema, né? Import OS, né? Importemos aqui o OS, o URL, né, a str input, digitamos aqui, sim, ok, pronto, tá aqui o erro, pessoal. A gente esqueceu de colocar mais um barra aqui, né? Tem que ter mais um barra aqui. A gente acabou esquecendo aqui, né? Então não tinha fechado aí. Então a gente pode escrever aqui nosso os.system novamente, né? E dando um clear aí, que agora vai estar dando tudo certo aí, né? Eu creio eu, né? Whiles, né? Tudo control certinho, Ctrl X e PS, né? E vamos dar um enter. Vamos aqui, né? Python.hacker. Olha só, deu certo, né? E eu vou estar utilizando aqui o Python 3 agora para ver se vai dar certo aqui com o Python 3, né? Python 3, né? E hacker.set, ele a partir daqui ele não limpou a tela, né? Então eu vou cancelar aqui porque eu quero que ele limpe a tela aqui para mim, né? Tá num loop infinito aqui. É nano hacker.py, né? Ele tá executando, mas ele tá limpando aqui, eu tenho que fazer ele limpar mais para baixo, então, né? Vamos fazer isso aqui bem rapidinho, senão ela fica muito extensa, né? Bom, vamos lá, né? os.system e clear, né? Pronto. Ctrl X, S, dou um enter, executar novamente. Ele não fez a requisição, não sei por que está acontecendo, mas depois eu dou uma olhadinha. Bom, o importante é que tá dando tudo certo aqui por enquanto, né? Digite o URL, vou digitar aqui google.com, né? E vamos ver, né? Dá um enter. Sim, ele tá num loop aqui. Olha só. Esse loop aqui é mais um agora pra mim. Ele tá fazendo um loop aqui que acabou fazendo aqui uma requisição aqui que não era pra fazer. Nano, e vou tirar aqui só esse clear aqui. XS tá tentando. Olha só que interessante. Ele tá fazendo isso daqui, pessoal, porque ele tá num loop, né?
E como o loop é muito grande, né, ele não vai parar, né, porque eu coloquei lá como true, ó, e eu tô dando Ctrl C aqui, ó, ele tá me retornando aqui que o stat código ainda é 200, né. Então isso aqui tá acontecendo por causa de um loop, né. Então olha só que interessante, eu vou tirar aquele loop para vocês verem o que, é que vai acontecer. Nano, né, hacker.py, e eu vou remover esse loop dele aqui, né. E eu removendo esse loop, né, eu poderia colocar dentro de um if, né. Poderia dar certo aí também dentro de um if, né. Por exemplo, o if, deixa eu ver aqui se ficar, não, deixar dessa forma mesmo, né, para não ficar muito, nossa, ficou muito complicado, né. E aqui eu posso colocar o is.system, né, aqui com certeza vai dar certo, né, porque tá para baixo aí do meu input, né. E vou dar um Ctrl X, S aqui, vou dar um Enter e vou executar novamente. Olha só, ele limpou a tela da parte de cima, e aqui eu digito meu URL, qualquer URL, e ele já executa todos aqueles comandos para mim. Olha só, dá um Enter, ele me mostra que o stat código é 200 aí, né. Então, eu poderia fazer uma requisição, né, só que eu ainda teria que ficar digitando isso daqui. Isso aqui não é legal para mim, né, não é legal para o meu script, né. Então eu tenho que fazer aqui, né, que ele retorne, né, fique fazendo aqui um laço, né, um laço de repetição, né, e para isso eu tenho que fazer o whiles, né, bem aqui em cima, ó. Então tinha que ser aqui, o whiles, né, true, né, e ia ser aqui dentro, né, para mim fazer esse laço de repetição, né. Deixa eu adentrar tudo dentro da mesma caixa para poder dar certo aqui. Opa, baixei errado. E vou, né, fazer esse laço de repetição dessa forma. Então aqui sim, né, eu estou fazendo um laço de repetição certo. Vamos dar uma olhadinha, né, para ver se está tudo certo. Olha só que interessante, eu tenho um script, né, ele limpou a tela da parte de cima, né, dá um enter, olha só, ele retornou aqui para a caixa de texto, né. Então eu poderia estar fazendo aqui várias requisições, né, só bastava escrever aqui, ó, e por exemplo, eu quero, será que existe a página login.php 404? Não existe. Então será que existe aqui o diretório, por exemplo, /robots, né, .txt? Ó, 200, existe, ó, viu? Então, né, dessa forma eu poderia, né, tá testando diretórios, né. Então o que é que eu tô fazendo aqui? Simplesmente, né, vou dar um Ctrl C, olha, cancela, dar um clear aqui e vou abrir aqui o Nano Hacker de novo, né. .py. O que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando, pessoal, aquele mesma linha de comando, né, aquele mesmo código, né. E o que está acontecendo? Eu estou importando, né, uma biblioteca aqui, né, que ela me permite, né, executar comandos, né, comandos do shell, né, comandos aqui do bash shell, né, aqui no meu utilizando o meu script, né. Então esse comando s.system eu poderia utilizar qualquer outro comando que exista, né, no meu terminal, eu poderia estar utilizando. Como o curly, né, é uma ferramenta, né, que é utilizada aí, né, no nosso Termux, a gente pode utilizar os comandos. E o que a gente está colocando aqui é apenas as variáveis, né. Então, por exemplo, eu escrevi aqui um loop infinito, né, para quando ele terminasse essa sessão, ele me retornasse outra, para me fazer outra verificação em outro diretório. É claro que esse daqui é um bem simples, é um script bem simples, né? A gente poderia, né, fazer um relearn, né, e um brute force mais específico de busca de diretório, né, utilizando requests aí, nos sockets, né? Seria muito mais melhor, muito mais bem específico, né, do que utilizar dessa forma, né? Então é uma opção, né, que a gente tem, mas isso aqui é só para explicar, né? A gente não está baseando muito no pentester, né, e do Python, né? Isso aí é mais pra frente, né? A gente tem um curso também aí, viu? A gente vai trazer pra vocês o curso. Aqui a gente vai trazer o básico, mas temos o curso aí também que você pode comprar aí também, ok? Lá na nossa plataforma. Depois a gente mostra pra vocês bem certinho lá, eu quero mostrar pra vocês. Mas eu acho que dá pra entender aqui, né? Um código bem simples, né? Eu tô utilizando uma ferramenta e vocês poderiam utilizar esse mesmo código, né? Pra utilizar outra ferramenta qualquer, né? Então, eu estou utilizando aqui a minha variável URL. Então, o URL que eu digito aqui, ele passa pelo meu input, né? E vem para dentro da minha variável URL e fica guardado aqui dentro, né? E o que que acontece? Aqui embaixo, quando eu executo no s.system, eu estou dando liberdade para executar um comando no meu terminal, né? Então, eu dei um ponto format aqui, né? Dentro de uma tupla, para me determinar que dentro dessa caixinha aqui vai ter um URL, né? Que vai ter a minha variável URL, que está o URL que a pessoa digitou, que está guardado dentro da variável URL, né? Quando eu determino aqui o grep, né, quer dizer, o grep, quando a gente faz lá, a gente tem que fazer ele com aspas, né, só que aqui a gente colocou dentro de uma tupla, determinou ela dentro de uma variável e colocou, né, o que a gente quer, né, a gente quer buscar nessa página apenas a parte http/1.0, a gente poderia fazer um outro input, né, aqui ó, por exemplo, fazer isso o mesmo desse, né,
e colocasse, né, uma mensagem, o que você quer, né, aí você colocasse HTTP, né, isso e aqui, ó. Então isso que você digitasse ia guardar aqui dentro da variável e ia executar juntamente aqui. Então ele ia pesquisar, né, no Herd para ver se essa condição existe, né. Então é isso que está acontecendo, uma coisa bem simples, né, e um script que você desenvolveu, né, que você pode estar utilizando, né. E não precisa você estar utilizando aquele monte de comando, né? Basta você utilizar agora o URL aqui, né? Específico, qualquer URL que você quiser. www.jogos.com, né? Tem um site aí, talvez exista, nem sei se existe. Ele tá tentando aqui fazer a requisição, tá tentando. Se ele bater um tempo limite e não conseguir, ele pula, né? Ele tá tentando ainda. Isso deve ser pesado demais ou ele não existe, né? Por isso que ele está tentando pesquisar e tentando. Deu um Ctrl C, ele cancelou aqui, mas voltou novamente. Como está indo do loop, você dá um Ctrl C novamente, ele cancela para mim. Então, tá aí, pessoal. Essa foi mais uma aula do nosso curso, né? A gente poderia estar utilizando qualquer URL para fazer esse tipo de requisição, né? Na próxima aula a gente vai conhecer outra ferramenta, né, específica para vocês, a 404, 200. Então a gente utilizou todos aqueles comandos, né, de forma bem simples, né? Então, é isso aí, galera. Até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar mais aí, né, com essas ferramentas do Kali Linux. Hoje vocês conheceu, né, o CURL, né, o curly. Vocês conheceram como utilizar ele, né, essa ferramenta maravilhosa. Entendemos um pouco mais sobre poster, né, tipo método poster, né, e o método get, né. A gente conheceu isso, viu, que o método post significa quando a gente insere algum dado em um formulário. E o método get é quando ele retorna pra gente alguma informação ali, né. Então é isso aí, até a próxima aula do nosso curso de Hack. Já deixa o seu like aí, o seu gostei, comenta aí, viu, galera? Pra gente estar cada dia mais, né, ajudando vocês aí, qualquer coisa, ok? Valeu, até a próxima, foi!